Sejam bem-vindos! Fique agora com o programa Espiritismo em Nossas Vidas com Wagner Ideale, sempre com temas que estão ligados ao nosso dia a dia. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um programa Espiritismo em Nossas Vidas. No programa passado, nós falávamos sobre os primeiros 5 capítulos do livro Céu e Inferno, livro esse de 403 páginas e 2 partes. A primeira parte vai se falar sobre a doutrina, os detalhes, a segunda parte, 8 capítulos para tratar de algumas comunicações dos espíritos para com o mundo físico. É interessante isso. Pois é, na primeira, quando nós falamos de céu, inferno, purgatório, tudo ou nada, agora nós vamos falar sobre doutrina das penas eternas, que é o famoso inferno. Pessoal, não faz o menor sentido. Se nós acreditamos em Deus, se nós entendemos que Deus é amor, doutrina das penas eternas é algo que não faz sentido. Mas tem aquele personagem da história A, B ou C, que eles foram terríveis. Eles vão para a espiritualidade, chega a um ponto que o seu perispírito está totalmente deformado. Se fosse possível vê-lo, ele tem uma feição monstruosa, parecendo um monstro. E a gente não vamos ter um contexto de achar que por não existir inferno, que as pessoas vão ter comportamentos hediondos e vão chegar na espiritualidade e vai estar tudo bem. Na verdade, ninguém vai cutucar ninguém na espiritualidade. A minha consciência é que vai doer muito. É um despertar que deverá acontecer para eu perceber o estilo de vida que eu vivi, o estilo de vida que eu deveria ter vivido. Mas enfim, essa vida que eu tive, o que eu consegui aprender, o que eu estou trazendo de bagagem profissional, moral, intelectual, não importa. São bagagens do espírito. Então, essa doutrina de penas eternas, ela não tem sentido, porque seria um Deus vingativo. Um Deus que, se ele é soberano em tudo, ele é soberano em amor. E se ele é soberano em amor, ele não vai condenar ninguém a penas eternas. Não faz sentido. Por isso, ele vai dar oportunidades. Só que, é claro, as oportunidades elas vão, de repente, se tornando mais difíceis na medida em que a gente não vai cumprindo com aquilo que a gente se propôs a fazer, a realizar, a melhorar. As penas futuras segundo o Espiritismo é bem como uma continuidade do capítulo 6, em que essas penas, muitas vezes, que o espírito sofre na espiritualidade, dá uma impressão de eterno. O espírito está sofrendo há muito tempo de um comportamento equivocado que ele teve na vida e está espelhando na espiritualidade. E ele está vivenciando aquilo. E vai vivenciar por muito tempo. Poxa, mas por que por muito tempo? Deus é sadomasoquista? Quer ver sofrer? Não tem nada a ver com isso. O espírito vai sofrer na medida em que ele não está se encontrando, ele não está entendendo, ele não quer entender, ele não quer procurar. Sabe aquele caso, a gente tem mania de, quando tem um obsediado e um obsessor, achar que o obsessor é do mal e o obsediado é um coitadinho, está sendo obsediado por aquele monstro lá. Se a gente fizer um retrospecto na vida de ambos, nós vamos ver que o coitadinho que hoje está sendo obsediado aprontou poucas e boas para esse. Como nesse 2 aqui não vigora ainda os ensinos de Jesus, então ele se vê no direito de vingar. Isso vai acontecer invariavelmente. E aí o tratamento é em ambos, tanto no obsediado quanto no obsessor. E esse tratamento é muito complexo, tratamento com os profissional de saúde,
Só que o profissional de saúde não vai enxergar esse tipo de coisa. Ele vai enxergar que você está tendo um distúrbio psíquico, psicótico, vai te dar remédios. E o centro espírita vai fazer o tratamento. Então, larga o médico? De jeito nenhum. Nunca pare um tratamento médico porque alguém no centro espírita falou para você parar porque você vai ser curado no centro espírita. Se um centro espírita falar isso, você nunca mais volta lá. É completo, é complexo o negócio, é complicado. Então, nós vamos fazer o tratamento médico, estamos com obsessão, estamos legal, vamos fazer, ele vai dar remédios, vamos fazer o tratamento no centro espírita sério, e pode ter certeza que você vai se curar, você vai eliminar esse processo. Então, essas penas futuras, elas nunca vão existir dentro da ótica espírita. Porque na ótica espírita sempre vai ser dada oportunidade. Ah, mas você falou agora há pouco que aquele espírito que prontou um monte de problema na história, por sua responsabilidade, morreram milhares de pessoas. Esse espírito tem o perispírito tão deformado, mas tão deformado, que ele parece um monstro. Ele vem para a vida, caso alguns não são permitidos sair de onde eles estão. Alguns não estão tão graves, eles são libertos. E eles vêm para a vida, e quando um médium de vidência o enxerga, toma um susto. Não vê um ser humano, vê um monstro. E aí a pessoa menos avisada fala, tá vendo? Esses são os demônios da espiritualidade. Não, é um espírito sofredor, que pisou no tomate enquanto vivo aqui, e na espiritualidade ele está recebendo aquilo que ele semeou. Deus é tão maravilhoso que ele deixa você fazer o que você quiser, desde aprontar alguma coisa que vai prejudicar muitas pessoas, até coisas sublimes e maravilhosas. Não tem crise. Então, o próximo capítulo vai falar sobre os anjos, que na doutrina clássica, anjo é um ser privilegiado da escala evolutiva. O anjo é alguém que foi criado por Deus para ser especial. O Espiritismo não entende assim. Não existe anjo. Existem espíritos que já galgou o patamar e hoje está num patamar de um espírito elevado que pode fazer uma série de coisas. E aí vai ter, de acordo com algumas religiões, os arcanjos, serafins, que na doutrina espírita nada mais é que espíritos que estão evoluindo e atingir um patamar de evolução extraordinariamente alto. Os demônios, a mesma coisa. Demônio é um espírito que não acordou, que ainda vive um contexto de uma realidade deturpada. Intervenção dos demônios nas manifestações modernas. Aí vem uma frase que Kardec pergunta aos espíritos, lá no livro dos Espíritos, que diz assim: os espíritos interferem em nossas vidas? E a resposta do espírito: muito mais do que você imagina. Muito mais. E aí? Pois é. Só que assim, quando é um espírito de luz, um espírito que veio para te ajudar, ele não vai impor nada. Ele vai soprar no seu ouvido na forma de uma intuição. Ele vai fazer coisas à sua volta acontecer para você acordar. Mas ele não vai interferir na sua vida. Quando é um espírito obsessor, mas aí ele pinta os canecos. Aí ele chega em você atrapalhando sua vida, mexendo com a sua vida. Mas como? Ele é um espírito, vai mexer o quê? Ele não vai mexer diretamente, ele vai intuir alguém para fazer alguma coisa. Ele vai te atacar num ponto sensível do seu organismo. Meu ponto sensível é o pulmão, ele vai atacar o pulmão. Meu ponto sensível é o coração, ele vai atacar o coração. E assim por diante. Ele tem essa capacidade. Alguns não têm, mas a maioria tem. Capacidade essa desenvolvida no plano espiritual, que tem diferentes tipos de espíritos, diferentes tipos de colocações. Está acontecendo na espiritualidade muita coisa, muita coisa. E na espiritualidade não é um lugar onde Jesus passa de vez em quando. E aí, beleza? Tamo junto, mano. Aí, legal? Não, Jesus na espiritualidade não é uma reprodução melhorada da Terra. É um local espiritual que tem algumas coisinhas que lembram a nossa vida aqui.
mas é o mundo das ideias. É um mundo onde ninguém vai soletrar nada, não vai falar nada. Vai tudo ser feito pelo pensamento. Por isso que há sim intervenção dos demônios nas manifestações modernas. Demônio aí, como eu disse ali em cima, são espíritos infelizes, espíritos problemáticos, que não querem sair dessa situação. Há espíritos no umbral que eles estão adorando aquilo lá. Não sai de lá nem para remédio. Porque está vendo uma realidade, como é que eu vou dizer? Vamos fazer assim. Ele, espírito sofredor, vivencia uma situação difícil para ele e muitas vezes ele vai atacar quem está reencarnado desde que ele tenha essa condição, desde que lhe seja permitido, desde que existe uma relação entre ele e a pessoa que ele está atacando. Por isso a intervenção dos demônios nas manifestações modernas é um fato. Mas os espíritos de luz, como eu disse, o espírito de luz também atua, mas de uma forma muito diferente. Eu estava caminhando para um raciocínio que ia ficar muito complicado. Então, deu uma brecada e vamos retomar de outro jeito. Que é justamente essa intervenção dos demônios, dos espíritos infelizes, nas manifestações modernas, não tem a menor dúvida. Aí começa, vamos entrar em mais detalhe? Vamos. Acontece uma comunicação, todo mundo acha linda a comunicação, porque é um jogo de palavras, esse jogo de palavras deixa tudo muito bonitinho, mas se você for ler friamente, está escrito assim lá, 2 mais 2 é 4, dividido por 2 é 2. Falou e não falou nada. Esse é o objetivo. Que é uma coisa que tá complicado. Nós vamos ver no próximo programa, proibição de evocar os mortos. E criou-se essa coisa aí que não pode evocar. Como não? Você pode evocar sim. Só que os centros espíritas, na minha concepção, estão indo por um caminho meio esquisito. Quando o centro espírita foi criado, ele tinha como objetivo comunicação com o mundo espiritual. Aí viram que não era só isso, temos que trabalhar a caridade material. Então o centro passou a oferecer ajuda às comunidades carentes. Beleza. Depois, os centros espíritas passaram a estudar. Viram que precisa estudar. Vamos estudar. Agora está se percebendo que os centros espíritas estão indo para um outro caminho, que é ajudar a pessoa de forma cognitiva. Ajudar a pessoa não somente com o prato de comida, mas fazendo ela pensar de forma cristã, elegante no sentido de bons comportamentos. Por isso que nesse processo todo, eu posso evocar um espírito. Por que não? Porque, como eu disse, a doutrina espírita começa com evocar, estudar, ajudar quem precisa e fazer uma ajuda psicológica profunda, uma ajuda que transcende a ajuda material. É aquela ideia de emprestar o ouvido, emprestar uma boa palavra, sentar para discutir o problema e tentar achar uma solução para ele, ajudá-lo, mas é ele que vai carregar, não é você, é ele. Então, o que acontece? O doutrina espírita, os centros espíritas estão precisando voltar para o primeiro item, que é a comunicação espiritual. E o Kardec vai dizer aí que essa proibição de evocar os mortos foi Moisés, que lá atrás disse que não era para evocar os mortos. Porque qualquer coisa que se fazia, se perguntava para os espíritos. E as pessoas não estavam assumindo suas responsabilidades. E aí, cara, o nosso querido Moisés veio com a proibição de falar com evocar os mortos. Mas nos dias de hoje ninguém está proibido, não. Não se faz no espiritismo. Eu, particularmente, acho que deveriam fazer. O quê? Fazer o quê? Evocar. Nós ficamos lá, quietinho,
Vem uma entidade da comunicação, a entidade vai embora, vem outra, então na hora de a gente começar a analisar essas comunicações. Não é porque chegou o Espírito, falou bonito pra caramba, colocou que essas frases têm valor. Que palavra bonita, tá cheio de livros, cheio de palavra bonita, de textos lindos. Eu estou estudando esse livro aqui, ó. Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, da Joana. Um livro simplesmente maravilhoso, complexo, difícil, muito difícil, mas maravilhoso. Então é isso. Nós vamos ficar por aqui, com o nosso programa Espiritismo em Nossas Vidas, onde hoje nós trabalhamos um pouquinho o que é essas doutrinas de penas eternas, que não faz sentido, as penas futuras segundo o Espiritismo, ou seja, as penas que nós vamos vivenciar, elas são o resultado das nossas ações hoje, pura e simplesmente. Ninguém vai sofrer algo que não tem por que sofrer. Os anjos, demônios, anjo, entenda, espírito evoluído, demônio, entenda, espírito ainda primitivo, intervenção dos demônios nas manifestações modernas. Sim, isso é fato. Mas só que não são demônios, são espíritos. Pois é. E assim nós vamos ficando por aqui, desejando a todos muitas bênçãos de Deus e que nos encontremos novamente no próximo programa, se Deus assim permitir. Até mais, pessoal.